Joseph Campbell, ele é um dos maiores estudiosos dos mitos, né, que existe, um dos maiores mitólogos. E ele foi fortemente influenciado por Jung. Quem era Jung? Jung, ele também era um grande estudioso da psique humana, né, da psique humana. Psique a gente entende por um espaço, né, que não é físico, mas que tem uma realidade própria. E para o Jung, ele entendia que a psique humana ela era dividida em três partes, né? O consciente, o inconsciente, que era fruto das experiências individuais, de certa forma esquecidas ou reprimidas, ou mesmo das nossas frustrações, né, informações subliminares. É interessante mencionar que se é inconsciente, como nós sabemos da existência dele? É porque nós muitas vezes nos denunciamos, né? Então as pessoas muitas vezes dizem ou fazem coisas sem perceber, né, sem ser consciente. Então, para investigar esse inconsciente, é necessário fazer inferências, né? E ter modelos de estrutura inconsciente para analisar essa parte. Assim como o Freud também, né, eles tinham, na verdade, algumas convergências e algumas divergências. Mas o interessante da psicologia analítica, né, que é a linha de estudo do Jung, é que ele vai colocar uma terceira camada que seria o inconsciente coletivo. Então, no caso, o inconsciente coletivo, ele tem suas raízes não nas experiências individuais, né? Mas na experiência coletiva, num passado coletivo de toda a humanidade. Então são esses conteúdos do passado que eles são passados e transmitidos de geração em geração e não são frutos de experiências individuais, né? Então nós, de certa forma, nós herdamos eles. Eles não estão, embora esteja no inconsciente coletivo, eles não estão adormecidos. Eles se revelam através de padrões de comportamentos, né, inatos. Então existe um fator biológico aí. E eles se expressam através de imagens ou do que ele chamava, né, de formas arquétipicas. E aí ele vai denominar como persona, a sombra, o velho sábio, o self, enfim, isso é matéria de um outro momento. Então o Campbell, a partir dessa análise, né, tendo como referencial a psicologia analítica, essa ideia do inconsciente coletivo, ele vai proporcionar uma nova compreensão sobre a religiosidade humana. Principalmente porque ele faz estudos de mitologia comparada, analisando os mitos tanto, por exemplo, da mitologia chinesa, a mitologia hindu, a mitologia europeia, né? E comparando elas, né? E uma das obras mais importantes dele é um livro chamado A Imagem Mítica, né? É interessante que para o Campbell, o mito ele não se trata de uma mentira ou algo irreal, né? Como a gente falou antes. As pessoas encaram hoje mito como uma mentira. Não é isso. Para ele, o mito é um conceito-chave. E para a gente desvendar, né, o que é o ser humano e o que nós temos em comum, nós precisamos olhar para o mito. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos uma vocação para o mistério da existência. Então, ele diz que o mito ele desempenha três funções, né? Uma primeira função, pelo menos três funções, né? Existem outras, mas só para mencionar. A função mística, que é o fato de que os mitos eles nos abrem para essa dimensão do mistério da existência. Uma dimensão também sociológica, né, que ela vai validar determinada ordem social, e os mitos também eles têm um enfoque pedagógico, né, com o objetivo de nos ensinar a viver. E a partir então dessa ideia, né, que nós temos um inconsciente coletivo que não é fruto das nossas experiências individuais, mas é compartilhado e nós herdamos isso, né? Então, enquanto seres humanos, nós temos esse inconsciente coletivo que o Campbell ele vai começar a realizar os seus estudos
de mitologia comparada. Então, o Campbell ele vai comparar alguns mitos, símbolos, e ele vai perceber que existe entre esses mitos e símbolos tão diferentes algumas similaridades, né? Existem alguns conceitos-chave que aparecem em várias culturas diferentes ao redor do mundo. Por exemplo, a ideia de bem e o mal, feminino e masculino, o sagrado e o profano. Uma coisa que eu acho muito interessante é a comparação, por exemplo, que ele faz da cultura mesopotâmica e da cultura pré-colombiana. Pelo que nós temos conhecimento, essas duas culturas nunca entraram em contato uma com a outra. Porém, ao fazer essa pesquisa, né, de mitologia comparada e dos símbolos, é possível perceber várias similaridades entre alguns símbolos e ritos, né, que são muito parecidas entre essas culturas, tanto geograficamente distantes, né, quanto também temporalmente distantes também, né? E um dos exemplos, por exemplo, é se você olha para a cultura mesopotâmica, a presença e a existência dos zigurates, né? E você compara com as pirâmides maias e astecas. Observe que elas são semelhantes tanto esteticamente, mas além disso, elas também desempenham funções muito similares de culto, por exemplo, aos deuses, e a forma como elas são construídas alinhadas aos astros, né? Então é muito interessante a gente observar essas similaridades entre culturas totalmente temporalmente distantes e geograficamente distantes. Como explicar essas similaridades? Mas não é só isso. Existem também muitos outros mitos e símbolos que são compartilhados em outros contextos também. Ele usa, inclusive, um termo chamado mitologema. O que é o mitologema? É um conjunto de histórias míticas, né, que, de certa forma, eles trazem a mesma temática, né? Então, por exemplo, a história de um dilúvio universal, não é algo que só, por exemplo, a Bíblia mencione. Existem muitas culturas anteriores, né, ao texto bíblico que falam também sobre isso. A própria história, né, como a gente tem como referência a cultura cristã, né, o pensamento cristão, então a partir daqui a gente pode fazer algumas comparações. Por exemplo, a história de Jonas, de um homem que foi engolido por um animal marinho e depois ele é vomitado, né, para fora, aparece em outras culturas também, né? E é sobre esse assunto que eu vou me dedicar no próximo vídeo, para nós fazermos aí uma comparação com uma outra linha de interpretação dos mitos, que é a historicista também. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, não perca o próximo vídeo. Não esqueça aí de dar uma curtida, fazer o seu comentário e acompanhar os próximos também e compartilhar.